Leitura do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que diz no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse, é preciso que nasçais de novo. Capítulo 6. Vida Espírita. Espíritos errantes. 223. A alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém com mais frequência depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corporal, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. 224. Quem se torna a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante, que aspira a seu novo destino. Ele espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há, propriamente falando, limite extremo assinalado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétua. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação dos anteriores. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Porém, para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito, sendo no estado de espírito. 225. A erraticidade por si mesma, é um sinal de inferioridade nos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Os que devem se reencarnar, sim, mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Com relação às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, que percorrem sucessivamente
à medida que se depuram. Quanto ao estado, podem ser encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, errantes, isto é, livre do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o fazem do mesmo modo que nós. Estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados, e isso lhes dá ideias que não tinham. 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Os espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, conservam-nas, pois de outra forma seriam da primeira ordem. 229. Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes? Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que mal deixem perde os seus defeitos? Depois de sua partida da terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só por momentos vê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos de acordo com os seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservaram, ou são felizes segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se como seria do seu agrado, e isso então lhe é uma punição. 232. No estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos? Conforme, quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu, ou a um mundo do mesmo grau, a menos que, durante a sua vida, ele se tenha elevado, e deve ser esse seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas, nesse caso, aí é como um estranho, não faz, por assim dizer, mais do que os entrever. E é isso que lhes dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los mais tarde. 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso.
sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los.